Ângela. Aí amanhã e sábado é a vez de Ângela. Então a gente está lá, sentindo saudade de trocar fralda, essas coisas todas, ver criancinha parada, já saber que está fazendo cacá, né? Então essas coisas aí. Está sendo bom, mas amanhã oremos por Ângela, que ela vai pegar a missão que a gente vai passar para ela, né? No domingo meus filhos chegam, meu filho chega lá de São Paulo, de Rio Grande do Sul, e aí então ele assume, né? Eu gostaria que a gente tivesse atento agora, porque eu vou te explicar aqui o que a gente está fazendo. Nós estamos falando de liderança, e a gente está focando liderança, não liderança de conexão, liderança de ministério. A gente está trabalhando com a conceituação ampla de liderança. Para quem não sabe, não conhece, é mais novo na videira, a minha formação como instrutor de liderança já há muitos anos no SESI, dando todo tipo de curso do SESI, e a turma sabia, quando eu dava os cursos do SESI, estou falando para quem não conhece a minha vivência. Eles sabiam que eu era pastor. Eu era empresário e pastor, e eles foram lá, o SESI foi lá me pedir para dar esses treinamentos todos que você pensar, de motivação, finanças pessoais, liderança, todos os cursos de liderança, é um pacote de mais ou menos uns 12 cursos, eu dava todos esses 12 cursos nessas empresas aqui, Nestlé, Penha, Natulab, todas as empresas, Pirelli, todas as empresas davam esses cursos. Então, eu não vou fazer um treinamento no estilo empresarial, obviamente que não. Numa conceituação ampla de liderança, porque se você vai para a liderança cristã, aí você sempre vai pensar em quê? Em oração, caráter, dedicação, coisas assim, que fica muito restrito. E eu estou pensando, como um discípulo, eu estou pensando na sua atividade do dia a dia. Você, como um discípulo, tem que ser sal e luz lá. E onde você é sal e luz, você precisa de ferramental, de raciocínio. A palavra técnica, você precisa de uma cosmovisão cristã. Essa é a palavra certa. Você tem que pensar corretamente como cristão, para poder atuar lá onde você atua. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar a liderança, esses aspectos de liderança, e é assim que a gente está trabalhando. Vamos fechar os nossos olhos e pedir que Deus nos ajude? Vamos fazer assim? Vamos fechar nossos olhos. Nós hoje queríamos começar às 20h30 em ponto, mas não deu, 20h38. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui em nossas vidas, no nosso meio, e sobretudo na exposição da Tua palavra. Que a Tua graça venha sobre todos nós aqui, sobre aquelas salas lá que estarão iniciando hoje a escola de princípios. Nós pedimos, Senhor, graça do Senhor para que a revelação, o entendimento espiritual aconteça esta noite com todos nós, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos essa ajuda e que toda a obra das trevas seja afastada em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar hoje, a gente já falou sobre autoridade, nós já falamos sobre o princípio de autoridade e poder, nós falamos sobre o princípio da responsabilidade. E agora a gente vai falar sobre atitudes essenciais para uma liderança eficaz. Agora é a atitude. E a gente vai falar de duas atitudes hoje, se o tempo permitir. Todos nós lideramos ou somos liderados fatalmente. Por exemplo, lá em cima tem um professor na escola de princípios, está liderando a turma, e também tem Geórgia e Luzerne que estão organizando, portanto, estão liderando. Quem influencia o outro, lidera o outro. Aqui está Lucas liderando sua filha, não tem jeito, estão liderando. Então, essa liderança, às vezes, é uma liderança que tem a clareza de ser pai e mãe, mas às vezes não, a liderança é só uma atividade estanque, como a gente diz, e tem uma turma aqui que está liderando, aí melhorou para mim melhorou. Liderando também o som, por exemplo. Hoje nós tivemos uma situação, nós tiramos a mesa de som e pegamos emprestado a mesa de som, e Jaelson e Fabrício vieram antes, e eles estão mobilizando. Aqui eu estou, o Fabrício está ali olhando, está sem aquele tablet. Então tem toda uma ação que se produz em direção ao outro, e essa é uma ação de liderança no amplo sentido da palavra liderança. Não podemos ficar passivos, por exemplo, nem relegar esse tema a algo místico. E aí eu quero dizer que a liderança, o entendimento, a aceitação dessa liderança, ela começa com 3 pontos. Você aceita esse tema, você você dialoga com esse tema, você cresce nesse tema liderança com 3 coisas. Eu queria que eu vou ler somente as palavras em amarelo e você lê o restante da frase. A liderança começa aceitando
Aceite que é assim que funciona, você tem que liderar. Entendendo e tomando mínimos para eficácia pessoal. Você tem que aceitar, entender e tomar os princípios. Vou começar hoje com o princípio da visão e do propósito. Eu vou juntar essas coisas com base naquilo que a gente já conhece. Filipenses 3, dos versos 10 em diante. Ela pode colocar na tela ou não, mas Samuel, mas eu vou ler aqui na versão NAA, Filipenses 3:10. Atente para a leitura. O que eu quero é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12, olha o que diz: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Verso 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14, toda a igreja vai ler o verso 14, vamos lá? Em Cristo Jesus. O que você vê aqui? É uma situação bem clara. Paulo diz, eu prossigo para o alvo, e observa que ele tem uma descrição: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, eu quero alcançar a ressurreição, eu não alcancei ainda, prossigo, e não acho que tenha alcançado, mas uma coisa fácil, esqueço que está para trás, e prossigo para o que está diante. Ou seja, a visão daquilo que Paulo quer é muito clara, muito persistente e insistente em sua vida. Quem lidera, obviamente, precisa estar conectado sempre com o propósito daquilo que está fazendo. Observa, qualquer pessoa, domingo que vem vai ter ceia. Observa bem, vai ter ceia domingo que vem. O que vai acontecer nessa ceia? A ceia vai acontecer a sexta ágape, beleza? Mas vai acontecer também a própria ceia. E alguém, e a diaconia, já se mobiliza automaticamente para arrumar a mesa. Você chega aqui, alguns nem percebem que a mesa está arrumada, outros olham a mesa e falam, que coisa linda! Esta pessoa lidera o processo de ordenamento. Quem é essa pessoa? No caso, Fátima ordena. Mas quando ela viaja, ela provê alguém para substituir, e alguém provê aquela ação. Então, ela lidera alguém que faz aquela ação. Portanto, até domingo que vem, você vai ver os legendários aqui todos vestidos. E na hora que começar aqui, quando a gente ofertar, eles vão no final levar. Amém? Amém, galera? Então, o que você vê? Quando os legendários vestidos eles vão levar, já existe um planejamento de onde colocar as cestas e como levar as cestas. Quer dizer, isso é liderança. Então, a gente está aqui trabalhando com um propósito e, portanto, a gente tem que estar conectado ao propósito. Por exemplo, aqui, se é sala de aula, não basta, aqui tem professor, levanta a mão, quem é professor? Quem é professor? Levanta a mão. Não basta você dar aula, é preciso manter o foco no porquê está fazendo aquilo. Não basta você ensinar matéria, você é um educador. Então, você está muito mais focado nas pessoas do que no próprio conteúdo em si. Se você é mãe, não basta você dar comida e colocar para dormir. Você tem que pensar, saber exatamente o que é a missão de mãe, a missão de pai, a consciência da educação. Se é uma gerência, por exemplo, não basta você saber, você simplesmente assumir um cargo, você precisa ter o sentido, o propósito quanto às tarefas e quanto às pessoas. Você não gerencia tarefas, você gerencia tarefas e pessoas. Você pode gerenciar, inclusive, processos. Então, você tem que estar consciente. Se é líder de conexão, aqui tem vários líderes de conexão, você precisa manter viva a missão de fazer discípulos. A conexão tem toda semana, talvez você não saiba, talvez saiba, toda semana que a gente manda o esboço, a gente manda um vídeo instrutivo de como elaborar e como trabalhar aquele esboço. Ou seja, a visão de fazer discípulos está sempre viva naquilo que ele vai fazer na prática. Então, a prática é uma coisa, a visão é outra coisa. E se é um ministério, por exemplo, ação social, qual é o objetivo do Ministério da Ação Social? Revelar Cristo através das mãos, revelar Cristo através de um coração sensível. A gente revela repartindo, e isto é o Ministério da Ação Social. Você tem que estar claro que é revelar Cristo, senão você vai fazer o quê? Assistencialismo.
Então a gente não quer isso. Então no texto, por exemplo, quando a gente fala de Paulo aqui, Paulo está falando esse texto, uma coisa fácil, que esquecendo as coisas que para trás ficam. Paulo está falando isso 10 anos depois de começar o ministério e 6 anos antes de morrer. Ele está viva, a sua visão está clara, antes que ele, digamos assim, mude aquela visão. Não, ele sempre mantém a ideia, o que eu quero é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação do seu sofrimento, conformando ele na sua morte. Então ele mantém isso tão vivo, que pouco tempo depois ele vai e morre com a mesma visão. Ele está com a visão. Ele pode sofrer? Aí a gente vai ver sobre isso. Então aqui o que a gente tem é uma definição do que é visão. É a visão e o propósito que definem a direcionação de um líder. Então você já sabe disso. E a gente vai colocar aqui 3 exemplos, e mais o exemplo de Jesus. O primeiro exemplo, tem N exemplos, tá, pessoal? Tem N exemplos para dar. Vou pegar 3 exemplos bíblicos sobre visão. José, por exemplo. José teve um sonho, e ele tinha, nesse sonho que ele teve, qual era o conteúdo do sonho? Você já sabe. Os seus irmãos, sua mãe e seu pai, se dobravam diante dele. E aí ele conta o sonho, dá aquele problema, ele é vendido, chega no Egito. E no Egito, quando ele está lá, ele tem, o padeiro e o copeiro têm um sonho, ele conta o sonho, o faraó fica sabendo, o faraó tem o sonho das vacas magras, aquelas espigas magras, gordas, grandes, aquele negócio, e ninguém sabe interpretar, o faraó chama o José. José vai interpretar, só que a questão não é a interpretação. Quando José interpreta o sonho, no verso 32 em diante, ele já fala para Faraó o que deve fazer. José não tem simplesmente a interpretação, José tem interpretação e tem uma visão. Ele fala: proveja Faraó de um homem que possa guardar no estoque essa quantidade de cereais para que nos próximos anos... E aí ele dá a dica todinha para Faraó. Faraó, na hora, vira para ele e seus conselheiros e fala: há alguém que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus como um homem desse? Há alguém como semelhante a esse? Por você agora é o governador. Quer dizer, foi a visão que José nutriu, a visão que Deus nutriu nele, e depois que o sonho entrou, José entendeu e ele passou aquilo bem desenhadinho. O faraó, é claro que tem a mão soberana de Deus, é claro que tem. Mas, quando chega no final da vida, José sabia exatamente o que ele tinha ido fazer no Egito. Os irmãos dele acham que vão matar, aí ele fala: não, rapaz, eu estou por aqui quase no lugar de Deus. Isso é no 19. E no 20, José fala assim: o Senhor me enviou adiante de vós para poupar a vida de muitos, de nós, toda a nossa família, na verdade. Então, José é um homem cuja visão, o propósito está claro em toda a sua trajetória. Ou seja, o que ele viveu não importa, o que importa é que todo o tempo ele enxergava para o que ele estava vivendo e existindo. Moisés. Eu queria ver se Samuel conseguia colocar Atos 7:25, porque este versículo me chama muito a atenção. Atos 7:25, olha o que diz o texto. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, eles, porém, não entenderam. Deixa na tela aí, o que se trata esse versículo? Lucas, escrevendo o livro de Atos, está contando a história de Moisés, e diz que Moisés foi visitar os seus irmãos, e chegou lá, um egípcio estava maltratando um israelita, ele matou o egípcio. Isso é o 24. E aí ele diz: cuidava que eles entenderiam que o Senhor ia usar. Mas como é que Moisés sabia disso se não tinha acontecido a sarça ardente ainda? Não tinha acontecido o episódio da sarça ardente. Ele está nos primeiros 40 anos. A sarça ardente aconteceu 40 anos depois disso aí. Como é que esse cara sabia? Que Moisés sabia, desde pequeno, que ele ia libertar o povo de Israel. A mãe dele olhou e diz em Hebreus capítulo 11, que viu que era um menino especial. Havia uma revelação parcial do que ele ia fazer. E falaram: você vai libertar o povo de Israel. Então eu vou libertar, dá licença aqui. Ele chegou lá. E é claro que não deu certo, porque a visão somente não resolve. Você tem que ter a visão, tem que ter o tempo e tem que ter o caráter. É lógico. Mas ele tinha a visão. E a última coisa, eles vão colocar aí em Deuteronômio 34:1, a última coisa que Moisés viveu foi uma visão. Moisés começa com a visão e termina a vida com a visão. Olha só, Deuteronômio 34, verso 1. Eles vão colocar na tela, porque a última coisa que acontece com Moisés é a visão.
Diz o texto: então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e ele morre. Ele morre depois de ter uma visão. Ele foi movido pela visão a vida inteira. A última coisa que acontece com Moisés é ver. E é isso praticamente que acontece com cada um de nós. Vamos agora para Josué. Agora não precisa abrir os textos, mas os textos estão ali. Dessa vez eu vou mandar para o Agape esse PDF. Josué recebe uma missão. Não é a missão de Moisés. Qual é a missão de Josué? Colocar o povo na terra, conquistar a terra. A missão dele não era ensinar. A missão dele não era subir no monte e pegar lei. A missão dele não era fazer lei, nada. A missão de Moisés, de Josué, era guerra. E o texto diz que ele entrou e o Senhor falou para Moisés: ele vai entrar e vai conquistar você não. Então já sabia que o guerreiro não era Moisés. Moisés parou aqui, daqui o guerreiro começa, Josué. O que Josué fez? Eu coloquei o texto ali, Josué 19. Você vê a citação ali na tela, Josué 19. Até o capítulo 18, Josué está guerreando e dividindo a terra. No 19 ele fala assim: ó, é o seguinte, já conquistou a terra, eu quero um pedacinho de terra para mim agora, para eu poder morar. Deram para ele um pedacinho de terra, ele foi para casa e acabou a missão. Ele foi movido no seu ministério pela visão que Deus escolheu, e a visão é conquistar a terra, só isso. Acabou, em 19 acabou. Do 20, 21, 22, 23 e 24 é outra conversa. Quando chega no 23 e 24, ele chama o povo e fala: vocês estão malucos, é? Vocês estão adorando os deuses? Vocês estão idólatras? Vocês são doidos, é? Eu vou dizer uma coisa: eu e minha casa, você conhece o versículo, serviremos ao Senhor. Naquele dia que ele falou isso, fizeram aliança com Deus, choraram, mataram o bezerro, fizeram aliança, mas Josué voltou para sua casinha, porque o objetivo dele não era pregar nem fazer aliança, o objetivo dele era guerra. Observe bem, quem passou a visão para esse camarada? Deus. Deus disse a ele o que fazer, ele foi lá e fez. Então, a visão de uma pessoa, o propósito de uma pessoa, faz com que a pessoa vá tomar ações pertinentes à sua visão. Quem não tem visão, calma que está muito teórico, mas vai chegar à prática já tu vai ver. Quem não tem visão, fica chutando ações. Várias vezes a pessoa me pergunta: eu queria saber o que eu faço da minha vida profissional. Eu começo a tentar extrair a visão que a pessoa tem, e a pessoa não tem visão nenhuma. Quer dizer, o maior trabalho agora é eu dar uma visão para a pessoa. Mas como é que eu vou dar uma visão se ela já deveria chegar para mim pedindo orientação com a visão? Eu quero me dedicar, eu quero ir para a África, eu quero atender. Vocês acreditam que... Não. Ai. É, exatamente, aconteceu. Um mosquito aqui na hora do negócio é brincadeira, não? Deixa eu engolir logo. Tem uma água para engolir? Tem. Deixa eu engolir o mosquito. Vai lá. É bom para a vista, né? Dizem, né? É bom para vocês rirem, para a vista não é não. Então, eu quero ir para a África, eu quero arrancar dente. Você já está com uma perspectiva. Pode não chegar, mas essa visão puxa você para agir. Pode não chegar, meus irmãos. A visão quase nunca se concretiza exata, mas puxa você age para isso. E quando você vai tomando um passo, vai ajustando, trocando de óculos, melhorando a visão. Você vai se ajustando à medida que vai dando os passos necessários. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 12, 2, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. E por último, Mateus 16, 13, Jesus chama todo mundo, o seu discípulo, lá no Monte Hermon, e fala assim: que dizem os homens ser o filho do homem? E depois que ele revelou quem era, a partir daquele momento, olha, está escrito aí, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que não era necessário que fosse crucificado, fosse ajudado. Então, ele andava para Jerusalém. Ele só não disse na saída, ele disse em código. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ou na baleia, a tradução lá, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias no ventre da terra. O pessoal, não entendi. Não precisa entender que é mistério mesmo. Mas depois que revelou, ele abertamente, se eu vou ser traído, você isso, você esbofeteado, ele falou abertamente. A visão movia ele e as ações eram todas na direção da visão. Por isso eu começo a citar algumas frases para te explicar melhor. Porque quando um líder compreende e vive seu propósito, ele não apenas alcança o objetivo, ele também inspira outros
a se capacitar. Então, Rick Warren, naquele livro que você tem que ler, todo mundo tem que ler o livro Uma Vida com Propósito. Rick Warren coloca essas frases desse livro. Você não foi criado por acaso, Deus o criou com um propósito, a sua vida tem um significado eterno. E eu queria que você lesse a frase que está em azul, enquanto eu tento engolir o outro mosquito. Lê aí a frase que está em azul. 1, 2, 3, já. Sua paz de espírito, ou mesmo sua. Propósito pessoal é maior. Não, eu ficar rico, não é propósito. Riquezas são um meio para realizar o propósito. Você precisa de recursos, Deus vai te dar. Para quê? Para um propósito. Tem gente que não precisa de recursos para propósito. Ouvir uma pessoa, por exemplo. Você é uma pessoa que nasceu para ouvir os outros. Para ouvir. Você é um ouvinte. Eu quero acolher e ouvir. Quanto vai receber de dinheiro para acolher alguém, pelo amor de Deus? Não vai ganhar dinheiro acolhendo alguém, mas você tem um chamado. Então você não vai ficar rico acolhendo ninguém. Não é assim. Mas você foi chamado. E quando você acolhe alguém, você ouve alguém, você entende alguém, você se realiza. Ganhou dinheiro ou não? O dinheiro vai aparecer como recurso para o que você vai realizar. E se você nasceu para ouvir alguém, agora Lucas começou agora o curso de psicologia. Aluno novato agora, como é que chama? Calouro. É o calouro aqui de psicologia. E aí Manu e Dani tem que cartar em cima dele, né? Josué também começou agora o curso de psicologia. Se ele não tiver um propósito, não vai ter recurso para ele trabalhar, porque ele não tem um propósito, não tem aquele desejo. E por último, dessa frase aí, sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido, atividade sem direção e eventos sem razão. Miles Monroe, também no livro Entender o Propósito e Poder da Visão, eu vou ler a primeira frase, você lê a segunda. A maior tragédia na vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Lê azul aí, por favor. E quando você encontra a sua paixão, seu poder, e aí é que você entende e fecha. Ele ainda fala: o propósito é o ponto de partida para toda a realização. Sem ele você está apenas existindo, não vivendo. O valor de uma vida é medido pelo impacto que ela tem na vida dos outros. Aqui, por exemplo, Videirinha Kids. Exemplo simples, tem um ministério de Videirinha Kids. Qual é o propósito da Videirinha Kids? Irmãos, todas essas crianças vão para a escola todos os dias. Alguns vão até de tarde, de manhã e de tarde. Mas o Videirinha Kids se propõe para ficar 1 hora e um pouquinho e causar um impacto maior do que a escola todos os dias. Como é que vai conseguir isso? Como vai conseguir isso? O projeto é esse. O projeto é pegar uma criança que fica aqui, causar um impacto. Agora, a escola não tem o poder de Deus. Embora o ágape tenha, né? O ágape tem poder de Deus, tudo que é. Os professores, tudo cheio de poder. Mas fora o ágape, o objetivo de uma escola não é esse. Agora você chega aqui, tem o poder do Espírito Santo. Tem um trabalho a se fazer a semana inteira, para quando a criança chegar aqui, ela receber um impacto para você impactar uma geração. Então eu estou impactando as crianças e ele sai tranquilo, Murilo sai tranquilo, os professores, os pastores de crianças saem tranquilo. Por quê? Porque causou um impacto numa pessoa. E qual é o propósito do Videirinha Kids? Causar um impacto nas crianças, para elas gravarem, memorizarem, desejarem, ambientarem com Jesus e com a palavra de Deus. A última frase, lê para mim aí, por favor. Sobre uma vida que influencia o outro. Aqui tem umas frases de um camarada chamado Simon Sinek, que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Trabalho duro por si só não é suficiente. Eu trabalho duro pelo que você acredita que faz a diferença. Você acredita nisso? Então faz a diferença. Se você não acredita, você pode trabalhar feito um jegue de feira, que você nem tem mais jegue de feira, né? O que mais trabalha na feira é aquele menino que carrega aquele deve ser isso aí. Grandes líderes são aqueles que ajudam outros a encontrar seu próprio propósito, poder e propósito. Vitor Frankl. Aqui, Vitor Frankl, essas frases de Vitor Frankl não é brincadeira. Esse camarada, ele escapou de Auschwitz, né? E o camarada, os livros dele são Em Busca de Sentido, meu Deus do céu. E ele diz assim: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de significado e propósito. Lê para mim a última frase dele, lê aí.
e caos em ordem. Conhecer o porquê que você faz isso, ou seja, o propósito. O propósito é o ponto de partida para toda grande realização. Sem ele, você está apenas andando em círculos. Quando você sabe qual é o seu propósito, cada decisão se torna mais clara e cada ação mais intencional. Bom, então significa que se você lidera sua classe, que você é professor, se você lidera sua família, se você lidera a si próprio, se você lidera um ministério, se você lidera como Jonatas, um ensaio, se você está liderando algo, você tem que ter visão e propósito. Nenhum desses que estão aqui ministrando vão estar aqui sem ter visão. Sexta-feira passada reunimos o Ministério Louvor e nós tivemos um tempo. E qual é o objetivo do tempo? É passar uma visão. Passar uma visão. Ele, quando pega o microfone aqui, ele enxerga diferente o que ele vai fazer. Passar uma visão. Por isso, agora vai umas questões para você. Liderar sua casa. Atenção, pais e mães. Preste atenção. Quantos livros você leu para respaldar sua missão de pai e mãe? Quantos livros você leu de casamento? Porque se você não leu nada de casamento ou nada de educação de filho, você vai educar seus filhos como os seus pais educaram você, ou o contrário, para dizer que está fazendo o contrário, mas no fim vai dar na mesma, ou vai ter o mesmo casamento dos seus pais, que você vai querer fugir do casamento do seu pai e vai repetir aquele mesmo padrão, porque aquele mesmo padrão vai estar no seu inconsciente. Se você não passar, se você não se colocar de encontro a algo, você vai ser a mesma mãe que sua mãe foi, o mesmo pai que seu pai foi, vai ser as mesmas pessoas naquele velho padrão. E por acaso foi padrão bíblico? Por acaso foi padrão no reino de Deus? Por acaso foi o que Deus quis para você? Você está aqui porque você escapou. Você está aqui porque você sobreviveu, porque a graça de Deus veio sobre sua vida. Claro, só que isso não significa que o que você recebeu está correto. De jeito nenhum. Você tem que revisar isso à luz do padrão de Deus. E a pergunta é, quantos já leram aqui A Família do Cristão? Levanta a mão. Quem já leu A Família do Cristão? Olha aí. Você que não levantou a mão, poderia ter levantado a mão e ter lido. Devia ter lido. Mas, irmão, eu não sabia. Desde que a videira existe esse livro sendo falado. Desde que a videira existe. Irmãos, eu comprei essa semana o livro A Luta, pela internet, do Sebo. Não existe mais o livro. Eu tinha esse livro, emprestei para alguém, sumiu. O livro se chama A Luta, John White. Eu comprei esse livro, R$48, chegou essa semana, para escanear e passar para vocês. Uma cacetada de livros, eu escaneio e fico passando. O camarada está precisando de uma coisa, pum, mando para a turma. E um monte de livro, irmão. Importe-se bastante para confrontar. Estudamos com a liderança. O livro já não existe mais o livro. Eu escaneei meu livro, estraguei meu livro todo, escaneei e passei na liderança. O livro Liderança, como é? Que a gente estudou agora, de Alexandre Harvard. Liderança e Virtudes. Peguei meu livro de Liderança e Virtudes, destruí ele todinho, escaneando, para os líderes todinhos terem à disposição lá para lá. 71 páginas em formato A4, está todo mundo disponível. Por quê? Porque se você não se confrontar com algum padrão, você vai repetir um padrão de alguém, não é o seu. Você não vai liderar a sua própria existência. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, o propósito, ele tem que mover você. Ele tem que mover a mim, tem que mover cada um de nós. Liderar a sua casa tem teoria, irmãos. Que história é essa de que eu posso liderar a minha casa de qualquer jeito, lá vão ter? Você vai criar um cachorro, irmãos. Quando eu fui criar o Golden, comprei o Golden Retriever, que é o cachorro dos sonhos de todo mundo. Achei aí um camarada que vendeu um Golden com um pedigree, tudo certinho. Aí o camarada falou, esse cachorro é o mais inteligente que existe. Não é não, mas é um dos três. Né? O certo era irlandês e aquele pastor que... Como é o nome daquele pastor preto e branco? Qual é? Border Collie. Esse é o mais inteligente do mundo. Mas esses três cachorros, era guia de cego e tal. Aí ele falou assim, você tem que contratar um adestrador. Aí eu procurei o melhor adestrador, chamei o camarada, ele é tanto por sessão, 50, 60, sei lá quanto era. E eu vou ensinar para você como é que é. 10 sessões, paguei um determinado valor, não lembro, 500, sei lá quanto foi. E ele foi me ensinar a adestrar o cachorro. Para quê? Para o cachorro, senta. Aí ele foi me dizer, os comandos são de uma palavra só. Senta, junto, tá, não pode chegar. Meu cachorrinho lindo, senta aqui ao lado da mamãe. Não existe isso, ele não vai entender nunca. Junto, senta, levanta, vai, deita. É uma palavra. Aprendi isso aí.
Tem uma teoria para adestrar. Para adestrar cachorro tem uma teoria. Como é que para criar uma família não tem uma teoria? Como é que para educar filho não tem teoria, irmão? Para adestrar cachorro tem, como é que não tem? Tem para tudo. Tem teoria financeira, isso tudo à luz da palavra de Deus, que nós somos discípulos. Não estou nem falando de adestramento de cachorro, porque não tem na Bíblia realmente isso não, né? Eu estou falando da teoria que ela sempre vai existir. Liderar seus filhos. Vou perguntar aqui, preste atenção, levanta a mão. Quem já leu o livro Quem Ama Educa de Samitiba? Levanta a mão. Levanta a mão. Não, por favor, levante para ser bem boçal. Levanta a mão, fique boçal. Isso. Igreja, olha aí quantas pessoas leram esse livro Quem Ama Educa. Olha aí. Pouquíssimas pessoas. Não se educam filhos, educam-se os pais. Quem tem dificuldade de corrigir o filho? É o filho que não quer correção? Não é você que não quer? Não, coitadinho. Você inventa uma teoria e bota coitadinho na frase. Mas não corrige seu filho, não dá limites. Você já leu o livro de limites de Samitiba? Levanta a mão quem já leu o livro de Samitiba sobre limites. Uma pessoa. Vem cá, vamos ter discípulos aqui na videira? Cadê a visão que você quer para educar seu filho? Se você acha que para ser médico tem que fazer residência, para estudar não sei o quê. Para fazer direito você tem que fazer isso, fazer a prova da OAB, estudar 10 anos. Para você ser dentista você tem que ter um bocado de equipamento, blá, blá, blá. Para ser cristão e discípulo, perrapada, a gente lê no jornal. Por WhatsApp a gente bate ser discípulo por WhatsApp. Espera aí, não é a coisa mais importante do mundo? Aqui implica em salvação. Implica em salvação. Você não está educando seu filho do jeito que você acha que é bom. Você está educando seu filho como a palavra de Deus diz que é para educar. Então, quando você lê o Samitiba, ele não vai encontrar a palavra de Deus. Mas você já tem a palavra de Deus, então você vem e faz uma dosagem daquilo que tem cabimento, daquilo que não tem cabimento. E aí você fala, rapaz, aprendi um negócio novo. Aí você vai para a Bíblia e você vai entender aquilo que Deus faz com você. Deus dá limite para mim, Deus dá limite para o filho. Você precisa dar também. Então, entenda, nós precisamos ter uma visão. A visão de educar meu filho qual é? Eu quero levantar uma nova geração que tema e ame ao Senhor. Então, eu preciso, para isso, ter ferramental. E para ter ferramental, não é na orelhada. Se você vai liderar na sua empresa, você tem um escritório, não é grande, ou você tem 5 pessoas, só 5 pessoas. Você tem acesso a 5 pessoas, é fácil liderar. Pergunta bem simples, qual foi o último curso de liderança que você fez? Qual foi o último curso que você fez? Levanta a mão aqui, quem fez um curso de liderança em 2024? Levanta a mão, quem fez o curso de liderança em 2024? Isso, pode levantar, levanta a mão. Pode ser comigo também, curso de liderança, vocês aí não tem problema nenhum. Pode levantar que ainda está valendo. Pouca gente. Você vai aprender alguma coisa de liderança, precisa se interessar. Meu, fiz EAD, não tem problema, irmão. EAD serve também. Eu estou dizendo a vocês, eu me matriculei num curso da Igreja da Cidade, pastor Carlito Paz. Eu disse a vocês que eu estou pagando lá, eu paguei esse curso lá, estou fazendo R$395, paguei o curso, estou fazendo. Na verdade, já fiz quase todo. Por que eu estou fazendo? Eu quero saber se eu estou liderando bem ou não, ninguém vai me dizer. Você é um líder bom. Baseado em que critério? Então eu vou lá ver que se o Carlito Paz me dá uma referência para eu julgar a mim mesmo, saber se eu estou liderando da maneira correta. Quer dizer, tem padrão, liderar na igreja, liderar na empresa. Então, foi a última vez que você fez curso. Outra coisa, você lidera pessoas próximas a você, você sabe olhar a pessoa que não está bem e você sabe abordar aquela pessoa que não está bem na sua empresa? Você tem que liderar. Liderar significa se preocupar com ele, não com a tarefa dele. Tudo bem? Você sabe o tom de voz correto para poder o camarada responder? Tudo bem? Tem que cantar, meu amigo, com a voz. Tudo bem? Tem que cantar. Aí depois você fala, tudo bem? Aí, e aí? Como é que estão as coisas? Eu estou notando que você está bem? Você tem que se importar com a pessoa, senão você não vai liderar a pessoa. Você vai liderar. Você está achando que você está liderando, mas não está se importando. E como é que você faz para fazer isso? Você tem que desenvolver isso através de uma visão. Eu quero impactar estas pessoas que trabalham comigo. São as pessoas. Então, a visão faz com que você se mova. Vamos tentar falar um pouquinho sobre resiliência. Se eu não conseguir falar tudo, eu vou falar o que der. Resiliência é uma
parte do estudo, é uma parte da visão. Eu já falei de autoridade, falei de agora atitude de visão. A primeira coisa das atitudes é você fixar-se na sua visão. Mas é preciso que a gente compreenda que a resiliência, que é uma palavra que não tem na Bíblia, mas está cheia na Bíblia de resiliência, você vai entender isso. Essa palavra ela é muito usada hoje nos meios, inclusive nos meios de liderança espiritual. O Carlito Paz usa essa palavra de resiliência. O que é resiliência na prática para cada um? É uma palavra boa para ser usada, é uma palavra usada para os metais, a capacidade de suportar alguma coisa. Então eu coloquei ali 2 definições simples de resiliência, que você, na hora que lê, você já sabe o que é. Capacidade de um líder de enfrentar adversidades, desafios e crises, sem perder a essência de sua missão, valores e propósito. Então, Ana Dias está liderando a sua casa, está liderando Ravi. Ravi está lá em cima? Vai se batizar domingo que vem. Aí, ela tem que estar ciente de que vai enfrentar adversidades. Ele é adolescente, vai ficar adolescente, vai crescer mais. Desafios e crises, mas ela não pode perder a essência da sua missão de mãe. Como é que ela vai fazer isso? Desenvolvendo a sua capacidade de... Aí os líderes todos já sabem, né? A virtude da fortaleza. Aí tudo bem, que já estudamos isso bastante. Eu queria que a igreja lesse a parte que está em azul sobre a resiliência. Queria que você lesse, vamos lá? Mesmo em situações desafiadoras. Irmãos, isso nada mais é do que a capacidade que uma pessoa tem de ser fiel, de manter-se comprometido. Na Bíblia você vai encontrar um monte de exemplos. Líderes devem se manter firmes e resolutos ao enfrentar a oposição e dificuldade, à medida que caminham nu e para o propósito. Por exemplo, 3 pessoas aqui, Davi. Davi, ele foi ungido rei, e hoje eu saí para pesquisar qual a idade que Davi foi ungido rei. A expressão hebraica Nahar indica que e Davi, ele não podia ser mais do que 16 anos. Porque passou de 16 anos, a palavra hebraica é outra, para adulto. Então, vamos imaginar que Davi tivesse 15 anos de idade, quando foi ungido rei. Só foi rei aos 30. Você pega um menino de 15 anos de idade aqui, é um adolescente. Ele era adolescente, irmão, quando foi ungido rei. Ora, esse camarada adolescente, ele tinha que se manter firme, porque a partir do então, Saul começou a perseguir. Saul começa a perseguir um adolescente para matar um jovem, um menino de 20 anos de idade, alguém está querendo matar. E esse camarada se mantém firme e resoluto. Ou seja, começa Deus a desenvolver em Davi a capacidade de suportar. Isso tudo está escrito ali, em toda a história de Davi, ele tem a capacidade de suportar. E você abre os Salmos e você vê isso, é verdade. O livro de Jó, por exemplo. Ele fala no Jó 1:21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. Jó, ele diz, perdi tudo, e está tudo certo. Eu saí nu, volto nu, e está tudo certo. Esse homem tem uma leitura da sua luta, daquilo que ele está vivendo, uma leitura que ele resolve com Deus. Não, está tudo certo. Um homem que enfrenta, e ele se mantém fiel, que é a linguagem bíblica que a gente pode dizer. E Paulo? Eu queria que Samuel colocasse Atos 20, verso 24. Coloca aí Atos 20, verso 24, por favor, Samuel. Você conhece esse versículo, todo mundo conhece. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça. Agora, volta o 23, amado, aí. Volta o 23. O que é que Paulo diz? Eu não sei nada do que vai me acontecer, exceto que o Espírito de cidade em cidade me assegura. O que, irmãos? Que? Prisões, sofrimento. Ele já sabia que ele ia sofrer. E, no entanto, ele, no 23, no 24, ele diz, eu não estou nem aí. Minha vida não tem valor. O que tem valor é cumprir o propósito. Observa o nível que esse líder tem. Então, todos que estão aqui, presta atenção, todos que estão aqui, todos obrigatoriamente vão viver situações bem difíceis.
Vão viver obrigatoriamente. Não é uma possibilidade, é a certeza. Sofrimento, angústia, tribulação, tudo isso vai acontecer para todo mundo. E qualquer pastor que estiver vendendo um céu de brigadeiro todo o tempo para um crente é falso profeta. Rejeite ele, inclusive no vídeo. Deus não quer que você fique entorpecido e você fuja da realidade. Deus quer te capacitar na realidade. Deus vai pegar você, colocar na realidade e vai dizer: eu estou com você, fique tranquilo. A batalha é nossa, não é sua. Deus entra na guerra com a gente, mas não tem esse negócio. Não, Deus me livra da guerra. Não livra nada, Ele entra com você, querido. Eu vou sair daqui e vou para o velório de Wellington. Wellington não é o daqui não, tá? Aquele Wellington Carvalho. Se fosse o velório de Wellington, seria o batismo, né? O velório desse menino de Ravi é tudo, até domingo é velório dessa turma aí, porque domingo aqui a gente vai sepultar esses mortos aí, depois ressuscitar. Mas eu vou o sepultamento é amanhã, mas eu vou no velório aqui de Wellington Carvalho, marido de Thelma, pai de Gabriel e de Lorena. Há muito tempo atrás ele era da liderança da igreja. Ele morreu, estava na UTI, né? E ele me liga hoje de tarde. Mas, irmãos, a questão não foi a morte. Ele me ligou antes pedindo que eu fosse lá por razões várias. Não posso falar em microfone quais foram as razões que ele me pediram, não vou falar, mas ele me pediu. Níris, aí eu falei, cara, não tem condição. Olha que coisa. Não tem condição. Por que você quer que eu vá e ele mesmo não quer que eu vá? Não, ele não quer não, mas eu quero. Peraí. Ele não quer que eu vá, mas você quer que eu vá. Por que você acha que eu tenho que fazer o contrário daquilo que ele quer? Situação difícil. E ele, vendo que o pai precisava de uma certa... Interprete, uma certa situação, um certo... É porque eu não posso... Não é ético falar, né? Mas assim, ele precisava de um certo momento. Pronto, um certo momento, achei a palavra. Mas ele tem que lidar com a realidade de que não teve esse certo momento, porque, entendeu? Quando ele me liga hoje, falei, varão, aí eu disse a ele que eu vou lá agora, vou abraçar todo mundo lá. Todo mundo tem que lidar com morte. O Lucas foi na estante lá para o Rio Grande do Sul, Frank teve que lidar, e essa situação de morte. E algumas dessas mortes, como é de cristão, você sabe que é uma bênção. Por quê? Porque Deus está no lugar, naquele negócio, até na morte Deus está lá, até na morte Jesus estava lá. Então a morte não é uma coisa, não é um caos, não, é uma realidade. Agora imagine quando você está lidando com coisa que não é a morte, é a situação da vida que você não tem possibilidade. Todos vamos enfrentar isso. A resiliência, ou a fortaleza, ela entra aí. A capacidade de resistir sem maldizer, sem murmurar, repetir, fazer, ir de novo, glorificar a Deus com sua ação. Isto não é uma possibilidade, é a única possibilidade. Não é uma só. Pode colocar para mim aí isso. Então, quando Jesus diz o texto bíblico, eu queria que você lesse a parte em azul. O texto bíblico diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação. Quer dizer, Jesus, ele passou pelo que tinha que passar. As pessoas que estão caminhando com propósito suportam provações como parte do processo. Eu vou adiantar um pouquinho para você entender. Uma mãe resolve ter um filho. Aí ela resolve ter um filho, o filho nasce com alguma debilidade física. Nasce com, sei lá, como por exemplo, eu tive Nílis Alexandre, e ele nasceu com intolerância à lactose, que na época nem se sabia o que era intolerância à lactose. Sabia que ele tomava o leite, seja qual for, e ele gritava de dor. E eu morava em Salvador, eu tinha que vir em feira buscar leite, porque em Salvador não tinha. Imagina você a loucura. E essa era a situação. E não sabia o que era, na época não se sabia o que era aquilo. E eu fiquei, rapaz, e agora o que eu vou ter que fazer? E meu filho nasce e eu tenho uma limitação, e aí você fica, não quero mais filho. Mas, irmãos, eu cansei de ver mães que tem um filho, começa o problema, não quero mais filho. Tribulação, rapaz, não estou dormindo. Pô, para que casou? Tu não sabia que... Não, eu quero é dormir. Mata o filho, dá veneno para ele morre de um jeito aí. Meu Deus do céu, você não quer o filho porque quer dormir. Meu Deus do céu, que ser humano é você, pelo amor de Deus. Não tem ninguém aqui, que estou falando para a internet, claro, graças a Deus. É você da internet.
Aqui teria, é claro, só tem discípulo. Pelo amor de Deus, irmão. Quer dizer, o cara quer rede, quer conforto, não quer dor. Ele quer só facilidade. Entrou agulha no palheiro. Meu Deus, por que, Senhor? Me deve ter essa aprovação. Irmão, a aprovação tem que vir para mudar teu caráter. Como é que vai mudar teu caráter? Chega a situação, o Espírito Santo fala com você e fala, agradeça. Irmãos, tem uma pessoa aqui, eu não vou contar o testemunho, eu vou contar o testemunho porque foi uma coincidência, uma jesuicência muito grande, e como essa pessoa falou, e ela é da liderança, então eu me dou o direito de falar. Estou com Fernanda, tá? Ela não vai ficar chateada porque eu conheço bastante. Estou com Fernanda em casa e estou conversando sobre Maria e Dani. Maria pegou uma bactéria, sei lá o nome, nos olhos, a filha de Dani Klein, e o negócio estava tão sério que leva para um canto, leva para outro, o oftalmologista vê e trata de tudo que é jeito. Irmãos, e Maria sofrendo. Quem da liderança sabe que ela estava sofrendo, não era pouco não, sofrendo muito. Eu disse, rapaz, Fernanda olha o olho, tudo. Irmão, tudo que foi feito, que tinha que ser feito, foi feito. E eu me lembro que foi uma terça-feira ou uma quarta, que no dia seguinte ela fez no mesmo dia. Eu estava em casa e falei assim, rapaz, está na hora de Dani agradecer por essa doença. Eu falei em casa com Fernanda. Mas Fernanda, eu tenho certeza. Fernanda mandou mensagem para você? Agradeça? Não mandou, irmão. Que absurdo. Ô, Fernanda. Mas o Espírito Santo mandou. Porque nesse mesmo dia, Dani, no outro dia ela contou, Dani chamou Maria e falou, vamos agradecer por essa doença. E Dani agradeceu a Deus por essa, mas irmãos, era dor. Quem tem sabe o que é isso? É porque eu não sei o nome aqui. Parece que é herpes zoster. E herpes zoster, que eu nunca tive, diz que é dor, que não é brincadeira. A minha 10 anos de idade sofrendo isso aí. O que acontece? Ela parou para agradecer. E no outro dia, a menina acorda, não vou dizer boa, mas acorda recuperada, sem a dor. Ela liga para ele, eu do lado de cá estava falando, ela tem que agradecer. Do lado de lá, o Espírito Santo falou com ela, e ela simplesmente agradeceu, e a menina ficou curada. Você acha que isso é Deus? Quantas coisas acontecem com você para levar você a ter a atitude correta? Mas se Dani não tem a atitude correta, qual é a atitude correta? O desenvolvimento do caráter de todos nós. Não tem ninguém aqui que Deus não tem interesse de transformar. Não, Niles está pronto, vai para o céu. Irmão, se eu estiver pronto, amanhã de manhã eu estou morto. Porque eu só vou ficar pronto na hora de morrer. Se você disser que eu estou pronto, então eu vou morrer. Não precisa, Fernanda, ficar viúva. Eu já combinei com ela que a gente vai morrer junto, caindo de avião. Já falei com vocês isso. Já falei com ele. Então, não é no Juade agora, não. Deus não revelou. Então, assim, mas Deus quer transformar a minha vida. Então, Ele tem que permitir as provações, porque Ele não tem interesse nem na provação, nem em Satanás, nem na dor, nem em nada. Ele tem interesse em você. E Ele não vai anestesiar. Não vai anestesiar. Não tem gelol, não tem Dorflex. Ele vai tirar você desta caverna, você queira ou você não queira. Amém? Então não é tortura, irmão. É porque Deus tem interesse de mudar você. Você que tem o hábito de voltar para a caverna, esse hábito vai acabar, pode ficar tranquilo. Vai acabar por bem ou por bem, porque nunca é por bem ou por mal. Vai acabar por bem ou por bem. A resiliência, aí tem umas frases que eu coloquei aqui, mas são 21 e 25. São várias frases. Vocês prometem, se eu mandar o PDF para o Ágape, vocês prometem ler aí? Pode ser? Tem um monte de frase aí. Eu gosto tanto do Vitor Franco que eu parei nele aqui, ó. Lê para mim essa frase azul aí. Lê para mim, 1, 2, 3, já? Vamos ler de novo. Quem tem um porquê para viver pode sofrer quase qualquer como. Meu irmão, Tommy Tenney falou uma frase, eu passei a pregação para Murilo, tem várias pregações especiais, passei uma para Murilo. Ele fala assim na pregação, ele fala assim, Deus confia a você, Ele confia a nós uma doença, uma enfermidade, para produzir um bem que você jamais calcularia
sem aquilo. Ele pode confiar você um câncer, te curar do câncer e no processo final você ser uma bênção para todo aquele hospital. Mas ele já vai te curar. Mas ele bota você na provação porque você será alguém que você jamais preveria quem seria. E ele fará aquilo, mas ele só pode fazer com quem ele confia. Então, preste atenção. Ele pode confiar algo muito duro para você, algo muito difícil para você, porque ele confia em você, porque ele sabe que você vai resistir. Quantos dias está repreendido? Não tem como repreender Deus. Não tem como repreender o Espírito Santo. Ele sabe o que está fazendo, ele é o oleiro. Ele quer tirar de você o agradecimento. Ele quer tirar de você aquilo que não presta, claro, mas ele quer tirar de você aquilo que é bom, agradável, aquilo que glorifica a Deus. E ele vai tirar como? Através da sua perseverança, através da sua resiliência. Por isso você suporta. Como suporta? Eu estou me torturando aqui. Não, que torturar nada. Você suporta porque o Jesus está com você. Você não murmura porque o Senhor é contigo. O Senhor, Ele está olhando, os anjos estão olhando você quando você está vivendo a provação. Preste atenção, isso está escrito em Efésios capítulo 3, verso 10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades das regiões celestiais. Os anjos estão de olho em você, para na hora que você acerta, Ele dá glória a Deus. Na hora que Dani dobra o joelho com Maria e agradece a doença, os anjos glorificam a Deus. Então a coisa é muito mais séria. Você, como diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, nós somos espetáculo ao mundo. E o espetáculo é isso. Está acontecendo na nossa história e os anjos estão batendo palma para Deus. Por quê? Porque Deus confiou a você uma grande dificuldade e você glorificou a Deus com essa dificuldade e ainda saiu vencedor da dificuldade. Amém? Tem várias frases aqui, vou pular todas elas para terminar. As promessas de Deus. Por quê? Temos hoje tantas pessoas choramingando, tão fracas e moles, tanto mimimi. A resposta está em amarelo, você pode ler para mim? 1, 2, 3. E uma visão. Livrar-se da dor. É não sofrer. Então, porque elas não querem sofrer, o que é que acontece? Primeira aprovação. Ai, Jesus. Eu quero abrir meu coração, discipuladora. Aí vai lá abrir o coração, porque está difícil. Aí a discipuladora, bem treinada na liderança da videira, fala o quê? Bem-vindo ao clube da dificuldade. O nome disso é vida real. Pronto. É simples, irmão. Vai até Jesus voltar, o nome disso é vida real. Vida real é assim, meu irmão. A Alice do País das Maravilhas não existe na Bíblia. Existe só no conto de fada. 2 versículos para terminar. Josué, capítulo 1, verso 6. Vamos ler, igreja? 1, 2, 3 já? Não. Com essa leitura aí, rapaz, isso não vai ser forte nem a pau. Eu que não jantei, vou ler com motivação. Vamos lá, 1, 2, 3 já? Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento... Olha a visão aí, Deus dando para Josué. Você vai dar a esse povo a herança da terra, é você. Então Deus fala e mostra a visão. A visão é você, A visão é você fazer esses casais viverem vida abundante, Lucas. Pronto, a visão é essa. Aí o resto é coragem, força, vigor. Eu prometi, eu estou contigo. O resto é recurso. Mas o propósito, Lucas tem que ter. Pode falar, rapaz, esses casais da videira, eu vou te contar, viu? Meu Deus do céu, só Jesus na causa, viu? Aí ele perde a visão e começa a reclamar dos casais, em vez de servir aos casais. Já pensou? Tudo isso é hipótese, pelo amor de Jesus, irmão. João 16, 33, o último versículo da noite, para a gente orar. Que a gente vamos lá, 1, 2, 3. Em mim vocês tenham paz. Vocês passam por aflições. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus dá uma visão para você. Você vai vencer porque eu já venci. Na verdade, você nem precisa vencer porque está vencido. O mundo já foi vencido. Já vencestes o maligno, está escrito. Venceste o maligno, vencestes o mundo, está tudo derrotado. Agora você tem que viver o seu processo. Queria que você dissesse para 2 pessoas: você
tem que viver o seu processo. Duas pessoas, viu? Você tem que viver o seu processo. Não tem jeito. Olha aqui, queridos, uma coisa que... Olha aqui essa gravura aqui, ó. Que eu vou terminar com essa gravura que abre o estudo da resiliência. Olha essa gravura aí. Eu abro com essa gravura. Olhe essa árvore. Olha essa árvore. O que aconteceu com essa árvore? A terra rachou, abriu uma passagem, na verdade, por baixo daquele lugar da... Mas a árvore se adaptou, não largou uma banda, não largou outra banda e continuou viva. Ela fortaleceu a raiz. Ela se virou nos 30 aí, velho. Você vai ter que fazer alguma coisa com a situação que acontecer com você. Porque do lado de cá, Deus está dizendo, eu confio em você. E ainda botei o Espírito Santo para te ajudar. Vai nessa tua força. É simples, meu irmão, é simples. O Senhor é contigo, meu irmão. Agora resista. Agora seja firme. Tenha a visão clara de que o que Deus quer para você, não tem diabo que impeça este propósito de acontecer. Só tem você mesmo. Começar a reclamar, desistir do propósito, esquecer o propósito. Aí não dá. Vamos ficar de pé nesse momento, e a gente vai orar. E eu quero nessa hora orar por aquelas pessoas que nesta noite, precisam de uma visão, um propósito. Se sua profissão está um saco, se você não aguenta a sua profissão, eu quero dizer que você perdeu a visão da sua profissão. Porque quem colocou você aí não erra. Quem guiou você lá atrás, acertou. Você está no curso errado, Lucas? Você não está sendo guiado por Deus? Está satisfeito com as aulas que está tomando? Não tem jeito, ele deu um passo certo lá atrás, deu outro passo certo aqui, deu outro passo certo aqui, deu outro passo certo aqui, vai reclamar desse passo se todos os passos foram guiados? Não tem como, querido. Deus está guiando a sua vida. Agora, se você perdeu a visão, essa é a noite de restaurar essa visão. Essa noite de dizer, Senhor, eu quero realizar o que tu queres. Eu quero viver o que tu queres. Eu vou começar a orar, e eu não chamo todo mundo aqui, venha, e eu oro não. Eu começo a orar. Se você tem interesse, se tem vontade, se o Espírito Santo falou do seu coração, você precisa de uma visão para viver. A visão da sua profissão, da sua casa, da sua vida, da administração da sua saúde. Você precisa de visão. Porque com essa visão firmada, todas as suas ações vão ser harmônicas e vão corresponder a essa visão. Amém? Você então vai vir à frente à medida que eu for orar. Pai bendito, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, pelos exemplos bíblicos que nós mencionamos aqui. Quero te agradecer, Senhor, pelo Espírito Santo que move no meio da igreja. O Espírito que move discípulos, o Espírito que move quem ouve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz à igreja várias coisas, mas diz ao indivíduo, chama cada um pelo nome, porque tu sabes quantos fios de cabelo tem em cada cabeça. O Senhor já sabia que Lucas estaria estudando, o Senhor já sabia, Senhor, que cada um estaria fazendo há anos atrás, antes do mundo existir. O Senhor é o Deus que governa as nossas vidas. Senhor, no entanto, muitas vezes nós tiramos o olho do propósito e da visão e começamos, Senhor, a divagar sobre a dor, sobre o desconforto, sobre o não dormir direito, sobre falta de dinheiro. A gente fica divagando, Senhor, e de repente estamos cegos, Jesus. Nós queremos, em primeiro lugar, Jesus, pedir perdão por os muitos pecados cometidos com a nossa língua acerca disso, pela muita bobagem que a gente já falou ao longo do tempo, Senhor, concernente ao Brasil, concernente a Lula, concernente a dólar, concernente ao ovo. Quanta gente reclamando de ovo, Jesus. Meu Deus do céu. Reclamando o preço de ovo, Senhor. Tem dinheiro para comprar ovo, mas reclama. Meu Deus do céu. Senhor, queremos pedir perdão pelas essas queixas bobas, instilando e instigando, Senhor, a incredulidade, a dificuldade. Senhor, é por nós, quem será contra nós? Obrigado pelas promessas do Senhor para a nossa vida. Senhor, essas vidas estão aqui porque essas vidas não nasceram como planta, elas nasceram como filhos de Deus.
Elas não nasceram, Senhor, como pessoas para existir, fazer fotossíntese. Elas existem para a Tua glória. Elas existem para o Teu louvor. Senhor, que essas vidas, Senhor, saiam daqui decididas, Senhor, a mergulhar no Teu propósito. De ser um pai, de ser uma mãe, de educar o filho correto, de ser um profissional de gabarito, de uma pessoa de grande visão na sua empresa, de saber lidar com pessoas, mesmo sendo tímido, introvertido, mesmo sendo um conforme, conseguir, Senhor, atuar como um influente, Senhor, cada pessoa agindo, meu Deus, segundo a necessidade que o Senhor tem em cada lugar. Meu Deus, eu apresento todas essas vidas, esses corações, apresento, Senhor, esse futuro de cada um que já está escondido com Cristo em Deus. Eu te apresento, Senhor, essas terras que os teus filhos vão conquistar. É certo, Senhor, que eles não conquistarão se eles não tiverem a visão. Então eu peço que essa noite o Senhor libere graça para eles buscarem do Senhor, quando saírem daqui, o entendimento, a capacitação, e já sair daqui com esse vírus do teu Espírito, para se moverem e serem pessoas para a glória de Jesus. Eu sei que assim será, porque eu oro em nome de Jesus, oro no poder da palavra de Jesus, para que isso seja verdade em cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer amém? Aleluia, que Deus te abençoe. Vá viver o propósito de Deus para a sua vida, se capacitar e ser tudo que Deus quer fazer de você. Até domingo.